você quer. Primeiramente, Joyce, Sandro, obrigado aí pelo convite, estar mais uma vez aqui, né? A gente já fez um encontro desse tem um mês e pouco, né? 2 meses atrás, Uhum, falando sobre banco de dados, né? Se alguém não assistiu, acho que está lá no site do Talks, né? uhum, E, assim, a minha área de trabalho mesmo, né? Minha área mais de pesquisa é internet das coisas, né? E por conta, né, eu ajudo a coordenar a pós de computação em nuvem e acabou que eu me especializei também nessa parte de computação em nuvem, né? Então, tirei algumas certificações da AWS, do Azure, né? Já estou com mais 2 certificações aí para tirar, né? Inclusive, eu sempre que posso, eu compartilho essas oportunidades. Agora mesmo está tendo uma da Oracle Cloud, gratuita, eu compartilhei lá no meu LinkedIn, para certificação gratuita, tu faz o curso lá e depois você vai fazer a prova de certificação, né? E assim, as certificações elas são muito importantes para o mercado de trabalho. Quando você tira uma certificação, é uma prova que você, assim, você passou por uma avaliação, né, que é padronizada no mundo inteiro, é um certificado internacional de reconhecimento que você tenha aptidão em alguma área, né, da área de nuvem. E acabou que eu tirei uma de IA, que eu revalidei ela agora, semana passada, né, tirei uma de IoT, duas da AWS e duas eu acho que são certificações que eu tenho, né, nessa área aqui, mas também eu trabalho bastante com isso, né? E com relação, né, Sandra, aos prêmios, a gente teve a oportunidade de poder participar do Imagine Cup da Microsoft semestre passado, esse semestre, né, tem 3 meses mais ou menos, e os 3 finalistas nacionais foram os 3 da PUC, um dos jogos digitais e 2 da engenharia de computação. E aí o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, é que a gente estamos procurando alunos que queiram desenvolver projetos, né, e para se inscrever na próxima Imagine Cup, e fora Imagine Cup, né, nós estamos em contato também com a Huawei, né, eles estão querendo fazer uma parceria também com a gente aqui para desenvolver soluções em nuvem, 5G, conectividade, né, e tem alguns eventos também. Eles tiveram alunos que foram para a China agora, tudo pago por eles, né, então são algumas das parcerias que a gente tá fazendo. Também uma outra novidade aí, na semana que vem, falta confirmar, mas a gente vai ter aqui na Praça da Liberdade, no Auditório 1, às 9 horas, né? O Romer passou hoje isso. Nós vamos ter um encontro com o pessoal do GDG, né? Google Developer Groups, né? Então, vai ser um encontro aqui, vai ser aqui na PUC Minas, aqui na Praça da Liberdade, no Auditório 1. Então, quem puder, no dia 21, tá aqui às 21 horas, né? Será bem-vindo aqui no auditório 1, aqui da Praça do Prédio 1 da Praça da Liberdade, né? Então, assim, a gente está sempre procurando mexer um pouquinho, né? Os outros professores também, a gente sempre incentiva, né, a trazer o mercado para estar mais junto da gente, né? Porque são os maiores empregadores, né? Então, eles sempre, quando estão buscando talentos, eles vêm aqui na PUC também, por isso que a gente tem essa proximidade com essas empresas. Eles gostam muito dos alunos aqui da PUC, E né? isso é muito bom, né, Ilo? Nós estamos aqui também com muitos alunos, né, relacionados aí com os projetos extensionistas, né, que é justamente essa parceria aí, né, da universidade com a sociedade. Então, né, as nossas grandes questões aqui implantando soluções é porque nós vamos colocar essas soluções, né, na prática em um cliente real. Então, por isso o convite, né? Agradeço muito você ter aceitado, né, esse convite. Então, em nome aí do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, te agradeço muito por ter, né, acolhido esse convite aí, que foi num momento muito oportuno, né, em especial para essa turma que eu estou me referenciando, que é a do Eixo 5, né, que nós estamos exatamente no momento de colocar essas soluções, né, para esses clientes, essa parceria,
E aí, né, dizer, e já, né, no meu papel aí de mediadora, que a gente deixa para o final, mas a gente já inicia, né, aí essa discussão tão boa, né, de se fazer, dessa nossa preocupação, né, dessa conexão sempre com o mercado, né, e aí você, em poucos minutos, trazendo várias oportunidades. Então, os alunos todos sabem, né, de muitas oportunidades, inclusive muitas pessoas que estão aqui presentes já te conhecem, né? Desses outros trabalhos que você vem conduzindo, apresentando, disponibilizando aqui, e todos estão, né, no site do ICEI, né, em parcerias. Então, essas parcerias estão todas disponíveis para todos os nossos alunos usufruírem. Então, eu digo muito, né, não perca essa oportunidade, porque enquanto universidade, né, nós temos muito a oferecer. E é com essa alegria, então, né, que eu digo para todos aqui que a PUC, né, ontem recebeu, então, a nota 5, né? É só para explicar que esse é um processo de avaliação do MEC, na verdade, né, chama um recredenciamento, então a PUC, né, tem mais de 60 anos e reconhecida e, né, com muita tranquilidade sobre isso. Mas é claro que quando a gente, né, passa por essa experiência aí, né, de evidenciar e eu tenho sempre, né, mostrado isso para os alunos. A gente faz muita coisa, mas é importante a gente evidenciar. Então, quando a gente tem oportunidade de evidenciar, né, para o MEC tudo que a gente faz aqui, né, a gente tem aí a alegria de, inclusive, receber esse reconhecimento, né, e assim a gente chama porque, né, não é uma coisa vazia, é resultado de muito trabalho, né, de todas as instâncias da universidade, é claro, né, dos nossos alunos, dos nossos professores, né, de toda a gestão da universidade, mas a gente fica muito feliz e gosta de compartilhar com todos aí, então, né, essa nota de recredenciamento da PUC Minas, né, nota 5. Então, alunos, né, vocês estudam numa universidade que oferece, né, essas oportunidades, essas parcerias todas para vocês, né? Aí com nota 5 brilhando, né? Então é para dar essa notícia muito boa também. Então, agradecer mais uma vez ao professor Ilo, né? Eu acho que a professora Joyce teve um problema aí, ela ia fazer uma palhinha aí, né? Falar um pouquinho para a gente do nosso curso, mas a gente retorna se ela tiver condições de conexão, mais no final da palestra, para ela falar um pouquinho aí, né, do nosso curso, que hoje, né, é o responsável por fazer essa discussão aqui né, para todos que tiverem interesse nele. Então, o Ilo, né, já começou aí se apresentar, eu vou falar, né, o currículo dele aqui institucional, né, mas ele já falou um pouco. Então, possui mestrado em informática pelo Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, graduação em administração pela Univag Centro Universitário, graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduação em Computação Distribuída e Redes de Computadores pela Universidade de Santa Catarina e Engenharia de Software com ênfase em software pela Universidade de Lavras. É professor de ensino superior na pós-graduação Lato Sensu e coordenador do curso de pós-graduação em computação em nuvem na PUC Minas. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em internet das coisas, blockchain e inteligência artificial. É membro do colegiado e do núcleo docente estruturante do curso de engenharia da computação da PUC Minas. É certificado Microsoft, é, aqui, né, ele coloca todas as certificações que ele falou com vocês, é desenvolvedor para dispositivos móveis e embarcados, integração em nuvem, trabalhou no desenvolvimento de projetos na área de tecnologia, principalmente em saúde, sendo premiado no Startup Week IoT em 2017, o desafio Qualcomm, é assim, Will? É, Qualcomm, Desafio Pfizer 2017, 2018, Ideias for Milk 2018, Hack Covid 2020. E aí a gente vê que uma pessoa super conectada, né,
muito, né, com muitos desafios, e aí com convite, inclusive, para os alunos para participar desses desafios com você, né, Ilo? Então, Sim, né, agora é com você, né, complemente, né, e a gente quer ouvir um pouquinho aí, né, sobre implantando soluções. obrigado, Sandra, mais uma vez aí pelo convite. Eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar a minha tela. Tá aparecendo já aí? Sim, já estamos vendo, Ilo. Não, maravilha. É, quando a professora Sandra me fez o convite, eu pensei assim, bom, o que que a gente consegue, né, falar aí em pouco tempo sobre implantação de software, né? E aí eu pensei em várias formas, né, de abordar, né, essa questão. O que acontece é que quando a gente vai trabalhar hoje no mercado, vocês podem ver que nós temos vários tipos de aplicações e de formas de distribuição de conteúdo. Então, por exemplo, do celular, né, aplicativo móvel, eu vou implantar no smartphone e eu vou na loja de aplicativos, né, na Play Store, Google Play, né, vou instalar. Quando eu tenho um aplicativo web, né, eu vou acessar através do navegador, mas a gente tem também hoje aplicações híbridas, né, ou Web Apps. São aplicações que são de web, mas que rodam como se fossem nativas no celular, né, no smartphone. E aí eles são executados num servidor web front-end. E a gente tem um aplicativo desktop, que está cada vez mais raro hoje, né? Tudo hoje é software como serviço, né? Mas o aplicativo normal ele roda no computador e é distribuído a partir de um executável local. Mas todos eles, né, incluso aí o servidor web, né, geralmente eles têm alguma coisa de back-end, ou seja, eles têm algum serviço que roda por trás, né, que está em algum servidor, provavelmente em nuvem, né? E aí a gente tem que pensar, né, que quando a gente vai implantar esse aplicativo, né, o aplicativo web ou web APIs, eu tenho que ter uma estratégia de implantação. E aí é uma parte do design do software, eu decidir onde que eu vou rodar isso, né? Ou seja, eu posso rodar num servidor, eu posso fazer uma aplicação do tipo serverless, ou eu posso rodar em containers, né? E daí eu posso ter uma aplicação tradicional ou rodar em Docker, né? Então, assim, quando a gente vai pensar em distribuir o software, né, eu tenho que analisar todos esses pontos, né? Qual é a arquitetura que eu vou usar, né? Como é que eu vou disponibilizar isso para os clientes? E geralmente, né, na maioria dos casos, o que vai impactar mais, na verdade, é o custo, né, do servidor, o custo da hospedagem, né, o local. Então, aqui, falando um pouquinho de aplicativos web, né, front-end, principalmente, né, ou back-end. Note que a gente tem algumas ferramentas aqui que eu não vou mostrar para vocês a implantação necessariamente dessas ferramentas, mas são ferramentas que a gente tem que ter, né, que são as que eu usei aqui para preparar essa apresentação para vocês, né? Então, eu vou primeiro mostrar um passo a passo, né, e depois a gente vai implementando isso aí no Azure, no Firebase, né, em algumas ferramentas. Então, basicamente, o que a gente precisa é o Firebase Command Line Interface, né, que você entra lá no Firebase e baixa isso, né, você instala no computador. Na verdade, é um pacote do Node, né, a principal ferramenta que a gente vai usar hoje aqui vai ser o Node, né, então você tem que ter uma conta no Firebase, ou conta do Gmail mesmo, você cria conta lá no Firebase, Node.js instalado, né? E o Visual Studio Code com o plugin do Azure App Service e, obviamente, a conta do Azure, né? Todo mundo aqui tem conta do Azure da PUC? Não. Quem tiver aí, levanta a mão, bate palma, só já Tem muitos acessaram? alunos aí que têm, tá, Ilo? É, né? Eles podem até não estar dando tempo de responder, mas eles têm, tá?
Sim, é que todo aluno da PUC usa o e-mail @sga.pucminas, depois tem o link no final aqui da apresentação, vocês podem acessar essa nuvem do Azure, tá? Então, tá disponível aí para vocês usarem, né? E aí, mais para o final aqui, a gente pode tirar dúvidas a respeito disso, né? Então, vamos primeiro pensar aqui localmente, né? Quando eu vou instalar um software, a primeira coisa que eu faço é rodar local, né? Então, eu... Deixa eu fazer aqui, né? Estou aqui no meu PowerShell, né? Então, tem algumas coisas aqui, né? Então, que eu posso estar executando, né? Por exemplo, eu tenho aqui o npx express generator, chama aqui de meu app, tá? E aqui, menos view, que EJS. Então, aqui eu só vou criar rapidamente um site, tá? Chamado meu app. Então, eu vou entrar lá no meu app, tá? E vou aqui, instaladinho, npm install. Eu não vou entrar muito em detalhe de implementação, tá? Mas só para mostrar que eu estou fazendo alguma coisa aqui, né? E aí eu vou dar o npm run start. Então, estou rodando aqui a aplicação, né? Vocês ainda não estão vendo, deixa eu só abrir um navegador aqui. Vocês podem notar ali que ele já falou ali, ó, get, né, style. Ele acabou de mostrar uma página. Isso aqui é uma página de exemplo rodando o Express do Node, né? Então ele está rodando aqui localmente, tá? Então já está funcionando aqui, né? Para a gente pra eu provar para vocês que está rodando, né? Finalizar aqui. Deixa eu ver aqui, cd public. Deixa eu ver, cd views. Cat index.js. Tá aqui, né? Code index.js. Então, estou abrindo aqui o Visual Studio Code. Tem algumas coisinhas aqui que já estão aqui, mas coloque aqui um bem-vindo. Bem-vindo, Ctrl S, né? Estou rodando aqui de novo e vou abrir aqui o navegador. Tá, welcome, vou atualizar, bem-vindo, né? Então, só para mostrar, tem um website que está sendo executado localmente aqui na minha máquina, tá? Bom, a partir daí, a gente vai conectar agora no Azure, né? Então, lá no Azure, a gente tem um aplicativo chamado App Service, né? Dentro do Azure, que é responsável por executar aplicações no modelo serverless. Então, eu não preciso me preocupar em implantar um servidor, né, em configurar uma máquina virtual, eu não preciso fazer nada disso, né? O App Service ele vai ajudar a gente a trabalhar isso, né? Então, é uma hospedagem de aplicativos web, né? É um ambiente de produção gerenciado automaticamente, você não tem dor de cabeça em ficar cuidando de máquina virtual. Então, para pequenas equipes ou para equipes onde eu não tenho um pessoal que trabalha com infraestrutura, né, de servidores, é fenomenal. E para aluno é maravilhoso, né? Então, faz com que a gente consiga apenas focar no desenvolvimento daquela aplicação, né? Ele faz o balanceamento de carga, né, e escalonamento automático. O que significa isso?
que toda vez que eu tenho um aumento na demanda do meu aplicativo, ele me autorregula de maneira que todo mundo seja bem servido da aplicação. É claro que isso tem limites, né? Eu não posso fazer um website simples e pagando quase nada e transformar ele num e-commerce com milhares de pessoas acessando, né? Então, ele tem limites, aí você vai pagar conforme a utilização. E tem suporte a várias linguagens de programação. Então, alguém aqui programa em alguma dessas linguagens? Provavelmente Java, né? Sim, sim, tem muita gente aí PHP. programando, sim. Pois é. Então, ele aceita tudo isso aí. Olha só. É legal, né? Então, você já tem... Basicamente, o que eu faço é jogar o meu código lá. E aí, a gente tem várias maneiras de implementar, que aí entra dentro, né, dessa questão da arquitetura, né, de como eu planejo hospedar meu website, né? Então, olha só, esse diagrama, né, ele é lá do Azure, do site do Azure, né? E aqui eu tenho, basicamente, deixa eu pegar o meu laser aqui, o meu laser virtual. Então, peguei meu laser virtual aqui. Então, tem aqui a conexão com a internet. Eu tenho aqui o serviço de aplicativo, que é o que a gente vai criar aqui, né? Eu tenho um negócio chamado plano de serviço, que é basicamente onde vai gerenciar o que que eu vou gastar, né? E a conexão com o banco de dados. Então, o que que eu preciso hoje para implementar, por exemplo, uma solução como sei lá, um WordPress? Eu preciso de algo rodando PHP, né? É, e um MySQL, né, um Redis só para cache, e basicamente é isso que eu preciso. Então, eu posso implementar um website desse, né, dentro do Web Service de várias maneiras. Uma dessas maneiras, né, é eu fazendo o upload do código-fonte direto, mas eu posso também usar container, né, ou seja, eu gero um Docker, eu containerizo a minha aplicação de maneira que ela roda tanto localmente quando eu consigo fazê-la rodar em nuvem, né? E aí eu posso também usar o Git, né, para fazer o deploy dessa aplicação, e aí a gente já entra dentro de uma outra questão bem legal, que é o CI/CD, né? Continuous Delivery, Continuous Integration, que você desenvolve sua aplicação, hospeda ela no GitHub, e aí você pode usar, por exemplo, GitHub Actions, para ele automaticamente é, fazer o deploy da aplicação, e ela está rodando em produção, eu faço o teste, executo, atualizo no App Service direto do Git. E aí eu tenho sempre a minha aplicação atualizada rodando de maneira segura, né? E eu posso também usar o Azure Container Registry, que é um serviço do Azure em que eu gero o meu container com a minha aplicação e subo isso diretamente. Mas, para o final, eu vou mostrar um exemplo de utilização de container assim, muito, muito simples, e vocês vão ver que é muito rápido de você implementar algumas soluções, né? E eu falo isso porque esse exemplo que eu vou mostrar, eu já implantei várias vezes é, em servidores, e sempre deu dor de cabeça, né? E aqui é muito simples a gente fazer isso. Eu estou dando exemplo do Azure, mas basicamente tudo que eu estou fazendo aqui você consegue fazer na AWS, você consegue fazer no Google Cloud, na Oracle Cloud, na Huawei Cloud. Então, eu tenho várias nuvens, vários provedores de nuvem, todos eles têm um ou outro serviço que é muito semelhante a isso que eu estou mostrando, né? E aí eu vou usar para implementar isso o Visual Studio Code, né? Eu instalo o Visual Studio Code e instalo o Azure App Service Plugin, né? Que é um plugin que eu uso aqui no Visual Studio, que ele permite, né? Então, vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é o meu Visual Studio Code. Ele permite, eu tenho aqui a tag do Azure, conectar o Visual Studio Code à minha conta do Azure. Então, eu não tenho que pegar manualmente o meu código e fazer o upload direto, né? Abrir o site do Azure e fazer o upload direto para lá. Não, eu simplesmente
de dentro do meu ambiente de desenvolvimento, eu conecto aqui na minha conta, ó, a minha conta é Azure para estudantes, tá? Também é igual a de vocês aí, vocês podem ter. E daqui, né, eu posso fazer o deploy, ou seja, eu posso pegar e publicar minha aplicação direto no Azure e deixar ela já disponível. Legal, gente? Alguma dúvida até aqui? Ok, Ilo. Legal. Opa, pode falar. Ele está Me falando que ouvindo? está ok. Também a gente pode ir colocando aqui, né? E a gente faz as perguntas no final, tá, Ilo? Joia. Bom, então, basicamente, eu instalo o plugin do App Service, né? Como é que eu instalo um plugin no Visual Studio Code, né? Basicamente, eu venho aqui, né, em extensões, procuro aqui Azure App Service, no caso está instalado. Se não tivesse instalado, por exemplo, tem o Azure Account, aqui tá, Resources, ele já vai instalando um monte de coisa, mas deixa eu instalar algum aqui que eu não tenha. Peraí. Azure Tools, eu não tenho, ó, para hospedar SQL e MongoDB. Eu vou instalar aqui só para ver, tá? Então, basicamente, eu pesquiso a ferramenta, no caso, a gente usa tem o Azure Functions aqui também, tá? Tá instalando. E aí eu posso instalar todos os plugins que eu achar necessário, né? E aí eu tenho o meu código aqui onde eu posso trabalhar no desenvolvimento da aplicação. Então, basicamente, o que eu fiz ali, né? Eu gerei lá o NPX Express Generator só para criar um website, né? Igual eu falei, eu não vou focar aqui em código de site. Basicamente, a instalação do software online, né? Eu entro lá na pasta do projeto, dou um npm install. Basicamente, foi o mesmo passo que eu fiz para a gente rodar a aplicação localmente, né? E aí, o que eu faço aqui é digitar o code ponto, né? Então, chegou aqui no meu projeto, ele está em execução, eu vou parar ele aqui, né? Então, parei o meu servidor, estou aqui dentro do meu app, então digito code ponto. O que que faz isso? Ele vai, só para mostrar, o ponto significa que eu vou abrir o Visual Studio Code aqui onde está o meu código-fonte. Então, code ponto. Ops. Então, tá aqui, olha só que legal. Eu abri aqui o meu Visual Studio Code, né? Ele abriu aqui já com o meu aplicativo, né? Então, meu código-fonte está aqui. Vem aqui em Views, Index.js, olha o bem-vindo aqui que eu alterei aquela hora, né? E aqui eu posso adicionar o código que eu quiser, tá? Legal. Uma vez que eu adiciono, voltando aqui, eu venho aqui no meu plugin do Azure, né? Então, eu seleciono o Azure aqui na minha barra lateral. Depois, escolha a conta do Azure. Às vezes, né, quando a gente tem várias contas, né, eu tenho uma conta de estudante aqui da PUC, que a gente usa para as aulas, mas eu tenho também uma conta minha que eu uso para projetos externos, né, quando eu preciso fazer uma prova de conceito, alguma coisa, eu tenho uma conta minha, eu posso ter mais de uma conta adicionada aqui no Visual Studio Code, eu posso trabalhar com as duas simultaneamente, só escolho para qual conta eu vou colocar aquele serviço, né? Então, eu escolho aqui a conta do Azure, escolho o App Services, né? E aí depois, com o botão direito, eu clico no App Services e eu clico aqui, ó, Create New Web App. Como eu estou dentro do meu projeto, ele vai entender que o projeto que eu quero criar é esse código-fonte que está ali na minha aplicação, né? E aí eu digito o nome da minha aplicação. Aqui é uma informação importante, ele tem que ser um nome único, né? Porque é um nome que vai ser uma URL que qualquer um de vocês vai poder acessar. Então, quando eu criar aqui, eu vou colocar no chat a URL, todo mundo vai poder acessar, né? Só que eu acho que 30 pessoas acessando aí, pode ser que
fique um pouquinho lento, porque eu peguei uma instância bem simples, né? Então, ela é uma instância bem barata também para não gastar meu crédito, né? Aí você vai escolher qual que é a versão do Node, né? Basicamente vai ser onde essa minha aplicação vai ser executada. E o principal, qual é a camada de preço, né? O pricing tier que eu vou usar. Tem a camada F1 aqui, free, que ela é gratuita, ela pode ficar rodando quanto tempo, não vai descontar dos meus créditos do Azure. Então, para uma prova de conceito, para um teste, não é a que eu posso usar, mas ela não é indicada quando eu já começo a fazer um teste mais pesado, né? Uma conexão é, com maior quantidade de pessoas, tá? Ela é muito simples. E aí, o último passo aqui é criar, selecionar qual que é o projeto, né? Eu chamei aqui de meu app PUC Minas, é o que está aqui na apresentação. Esse ele já está rodando lá no Azure, vou mostrar para vocês. Oi, João Vitor. São pagos, tá? O Basic e o Premium, Vou eles vou são só pagos. falar para quem não está vendo o chat, tá? A pergunta do João Vitor é: o Basic e o Premium são pagos, né? Sim, eles são pagos, só que o Basic dá até para usar, né? Legal. O Premium ele já vai gastar um pouco mais. Depois a gente entra lá e eu mostro os custos, tá? Mas não é nada absurdo. Então, por exemplo, um erro comum é você sempre escolher aquela camada mais alta e esquecer de desligar. Que aí depois o que acontece? Esgota seu crédito, aí se você quiser desenvolver o trabalho, você vai ter que pagar, né? Mas então por isso que os testes eu sempre faço com a free, né? E depois a gente escala, né? Vai para produção, né? Ou seja, vai entrar, as pessoas vão poder acessar, eu coloco na Basic ou na Premium, tá? E aí escolho qual que é, né? O projeto, né? O folder, na pasta onde está o projeto. E aí ele vai fazer a publicação, ou seja, ele vai jogar lá no Azure aquele site que está desenvolvido localmente aqui no meu PC. Uma vez que está desenvolvido, né, ele vai falar assim, ó, completado o deployment, né, eu estou subindo lá, completou. Aí eu clico lá no Browse My Website, o que a gente vai ver é isso aqui, né? Basicamente é aquele mesmo servidor que estava rodando local, só que ele agora ele tem um endereço web que qualquer um pode acessar, né? E aí a gente vai lá no Azure, né? Em serviços de aplicativos. Eu posso tanto fazer isso tudo por dentro do Visual Studio Code, quanto eu posso abrir o portal do Azure e fazer tudo lá direto no Azure também, tá? E aqui ele vai me falar, olha, o meu endereço domínio é esse aqui, né? Meu PUC Minas Web App, não queria um nome grandão, né? É, e dá as informações, ó, tô rodando Node, né? Tá em execução. Então aqui ele me dá as informações do meu projeto. Então vamos fazer assim. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, né? Então ele está aqui já, né? Vou vir aqui no Azure. Então tem aqui minha conta para estudantes. Se não tiver conectado, né? Tá aqui o Web Services, já tenho esses daqui rodando, ó, WordPress, PUC Minas Web App, são serviços que já estão rodando aqui. E aí tem o banco de dados, container, functions, né? Mas eu vou selecionar aqui o Web Service, que eu vou publicar esse bem-vindo. Botão direito, Create New Web App. Qual que é o nome que eu vou dar aí? Vamos falar aqui. Exemplo, Azure PUC ADS. Tá, ficou grande o nome, mas eu acho que ninguém mais no mundo tem esse nome. Então, vou dar o Enter aqui. Ele vai perguntar qual que eu vou usar. Vou usar essa aqui mesmo, essa versão do Node. Qual que é o Pricing Tier aqui? Eu posso escolher o F1, né? Não, aqui tá aparecendo. Parou o compartilhamento aí, gente? Tá travado?
Para mim, não. Eu não tô, eu vou olhar se na internet está travado, tá, Uhum. Will? Tá. Ó, Will, Ilo. Vocês não estão vendo o mouse mexer, não? Eu vou Aqui descompartilhar. para mim tá ok, tá, Will? Tá. Eu vou descompartilhar e compartilhar novamente. Agora estamos vendo. Pessoal, vocês estão vendo? Foi, né? Foi, foi. Tá, deve ter Ótimo. dado algum Então tá, bugzinho pessoal, ali. vocês vão avisando que a gente vai, né, corrigindo aí, né, Will? Beleza. Então aqui, ó, vou só fazer um parênteses aqui, eu vou chamar ó, o pricing information, né? Então ele vai abrir aqui a tabela de preços. Tá aqui, ó. Então, a todo momento você pode consultar e ver quanto que custa. Por exemplo, aqui, ó, o Basic, né? Eu posso ter até quantidade limitada de aplicativos, né? Tamanho espaço em disco até 10 GB, máximo distância 3, tal. 0,018 por hora, né? O que vai me dar aí um total 0,018 vezes 720 horas é igual a 12. Opa, peraí que eu multipliquei errado aqui. 720 vezes 0,018, né? Vezes 720 horas no mês, vezes 0,18 centavos, porque é por hora, vezes 5. Vou colocar o dólar a 5 aqui, tá? Isso significa que esse servidor no Basic, ele vai me custar R$ 64 por mês, tá? Então, é o cálculo que a gente faz aí, porque o preço está em dólar por hora, né? Então, assim, não chega a ser um absurdo de caro, né? A outra aqui, que é 50 gigabytes, né? Até 10 instâncias rodando, tem suporte, né? 0,095 por hora, vezes 720 horas no mês, US$ 68 vezes 5, R$ 342, né? Então, o máximo que você pagaria aí nessa premium seria isso. É claro que tem outras instâncias, né? Então, vai depender muito do tamanho do projeto, tá? E aí vai subindo sempre o preço. Tá? Então, aí é uma decisão aí do analista, né? Do engenheiro de software, né? O quanto que eu vou gastar, né? Baseado na previsão de quantidade de usuários que eu vou ter. Então, vou colocar aqui, né? Eu estou pão duro hoje, né? Camada F1, ele está criando lá a aplicação. Demora um pouquinho, porque o que que ele está fazendo nesse momento? Ele está provisionando na nuvem uma aplicação para ser executada. Beleza. Fez, subiu, aí eu posso fazer o quê? O deploy. Ele já até aparece aqui, tá? Se eu clicar aqui, ele já vai subir para esse site exemplo, azurepukads.azurewebsites.net, né? Esse nome compridão esquisito aí. Se eu clicar aqui no deploy, ele já vai fazer a publicação, né? Então ele fala aqui, qual é a pasta? Essa pasta aqui do meu app, clique nela, né? Isso aqui é só um warning. Sempre fazer o deploy do meu app para esse site? Sim. Beleza. Eu acho que aqui tá ok. Tá aqui, ó. Exemplo PUC ADS. Está executando.
Beleza. Botão direito, browse o website. Essa primeira execução geralmente ele demora, tá? Depois fica mais rápido. Quem não quiser digitar aí, eu estou colocando o link, tá? Então tá aqui no chat o link. Vou esperar rodar. Aqui, o aplicativo está sendo executado, aguardando conteúdo. Beleza. Quer dizer, eu já tenho o aplicativo pronto ali, né? Vamos aqui no Code. Beleza, tá aqui o meu código. Botão direito, Deploy to Web App. Deploy. Vamos ver aqui. Tá publicando. Peraí. Ah, não, isso aqui. Tá compactando. Já vai subi-lo para lá. Quando tá subindo aqui, gente, alguma dúvida, alguma observação aí? Pessoal, pode perguntar, né, Ila, aí, enquanto está Pode. carregando. Beleza. Subiu, né? Tem ali já o browser website, mas eu vou abrir aqui. Tem um site bonitinho do Azure. Vou atualizar. Pronto. Tá aí rodando, né? E agora, se vocês quiserem clicar no link, vocês vão ver essa página feia aí, tá? Mas deixa eu pegar aqui. Agora aqui, eu estou no portal do Azure.com, né? Onde eu vim aqui no meu serviço de aplicativos. Eu tenho 3 aplicativos em execução, todos eles preço gratuito. Aqui está o aplicativo que eu criei agora, Azure Puck Ads, né? Então tá aqui a, a solução rodando. Eu tenho aqui, ó, exemplo Azure Puck ADS websites.net, tá o endereço. Tem todos aqui os logs que vocês podem verificar. Endereço IP do website que eu acabei de criar. E aqui todos os dados, né? E aí entra uma coisa que é interessante, é, um website, né? Então, eu quero colocar, por exemplo, um domínio nesse website, né? Então, como é que eu faço, né? Eu quero www.meuwebsite.com, né? Então, eu posso apontar isso para um servidor e aí eu entro aqui no adicionar domínio personalizado. Então, por exemplo, quando eu vou lá no registro BR, vocês conhecem o registro BR, onde você registra nome de domínio. Aí eu quero fazer lá, registro um domínio lá no registro BR, venho aqui em domínios, adicionar registro personalizado,
ele vai dar um endereço IP, que é o endereço dessa minha página, né? Então, se eu digitar esse endereço aqui no navegador, aqui ele não vai dar, que é um endereço virtual, ele vai lá para o DNS. Aí eu venho aqui no meu serviço, zonas de DNS, que é o Domain Name Service. Eu tenho esse site aqui, ó, economio.com.br. Tenho até que ver se ele já está apontando para cá. Não, ele não está apontando. Deixa eu ver se... não está apontando. Aqui no conjunto de registros eu tenho esse endereço IP. Vou substituir por aquele. Aqui ainda, eu acho que ele já está apontando para cá. Vamos salvar. Isso aqui é um teste que eu estou fazendo, tá? Porque eu mudei hoje esse website e ainda não sei se ele está na delegação correta. Acho que ainda não está aceitando aqui. Mas basicamente é isso que a gente faz quando eu tenho um domínio meuwebsite.com.br e vou hospedar, por exemplo, num serviço. Eu tenho que registrar aqui zona do servidor, zona DNS, né, Domain Name Service, aqui no Azure, apontando para o meu serviço, por exemplo, o QADS, ou aponta ele para cá para ele poder estar rodando, né? Ah, o domínio personalizado já quer que eu mude aqui a camada, tá? Então eu tenho que mudar o plano de serviço aqui para o pago. Beleza, atualizou. Atualizando aqui. Ver se ele já pega. Teste. Acho que é esse aqui mesmo. Protegido, exemplo, Azure. Tá. Endereço esse aqui. Verificação do domínio essa. Beleza, eu acho que é isso aqui. O servidor está aqui. Acho que ainda não aceitou a delegação do DNS aqui. Só esperar mais um pouco. Mas basicamente é isso que a gente faz, né? Para passar de um site www. Alguma coisa para um serviço que eu acabei de hospedar aqui no Azure. Às vezes ele demora um pouco mais para fazer essa delegação para poder funcionar corretamente. Legal, gente, até aqui? Alguma dúvida? Para mim tá ok. Pessoal, quer colocar alguma coisa? Podemos continuar, tem uns joinhas aí subindo, Ilo. Legal, legal. Bom, uma outra forma que é muito usual da gente implementar as coisas, né, é usar o Docker, né? Alguém aqui já usa Docker, não? Ou já usou, ou não sabe o que que é? Eu Temos acho que alguns sim. say talks no passado aí sobre Docker, né? Mas eu acho que
Vale a pena você falar rapidamente, tá aí. E Não, fica a legal. dica aí também, pessoal, né, que temos um acervo aí de Sei Talks também, né, para vocês buscarem muitas coisas legais aí. E Docker, né, a gente tem Sei Talk específico sobre Docker aí. Vocês já viram uma camiseta, né, que geralmente o pessoal de TI gosta de usar, né, que é uma camiseta que vem assim escrito "Na minha máquina roda", né? Que é algo que é bem interessante porque é, quando você vai executar um projeto, né, principalmente vocês que estão fazendo aí à distância, né? Então, na máquina de um colega roda aquela aplicação, na outra máquina não roda, né? E aí entra aquela questão, né? Que configuração que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? E o Docker resolve esse problema, né? Então, ele é basicamente uma aplicação chamada container, né? Que é uma forma de você virtualizar aplicações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, meu container, ele tem uma aplicação, um runtime, né? Algo que vai executar aquele código, né? As dependências, os serviços e as configurações da minha aplicação. E no Docker, por exemplo, eu consigo rodar dentro da mesma máquina uma aplicação rodando Angular, o servidor Nginx, uma API rodando Python com Apache ou um container com .NET rodando IIS, tudo junto na mesma máquina que, se eu não usasse Docker, era virtualmente impossível, me daria um trabalho assim fenomenal para conseguir fazer isso rodar junto. E o Docker permite que a gente consiga fazer isso. E o mais legal do Docker é que, como ele é uma forma de virtualização, né, eu rodo a minha aplicação dentro de um container, ele é muito mais simples e muito mais leve que uma máquina virtual, né, que acaba ocupando muito mais memória. Então, por exemplo, eu tenho um Docker rodando aqui na minha máquina local, né, em que ela tem, por exemplo, um WordPress, né? Vocês conhecem o WordPress, né? Aquele blog, né? O WordPress é uma aplicação bem legal, que ele é um blog, que ele é open source, né? Software livre, e você consegue hospedar em vários tipos de servidores aceitam rodar o WordPress, que ele é basicamente PHP e MySQL, né? Então, eu posso rodar o WordPress como infraestrutura, como serviço em nuvem, né? Por exemplo, eu pego, instalo uma máquina virtual, instalo o PHP, instalo o Apache, instalo o MySQL, vai me dar um trabalhão, né? Eu posso pegar um serviço como o Hostinger, por exemplo, ou o GoDaddy, né? Ou o Local Web aqui no Brasil e implantar o WordPress, né, com plataforma como serviço, ou seja, eu vou lá simplesmente falo assim, eu quero usar esse serviço aqui. Ou eu entro lá em wordpress.com e uso o serviço gratuitamente. Se eu quiser ter publicidade e ganhar dinheiro no meu blog, eu vou lá e pago a assinatura deles e aí eu posso vender publicidade, né? Mas aqui no caso, eu vou rodar ele em Docker, né? E por que disso? A gente tem lá um site chamado hub.docker.com, onde eu tenho várias imagens de aplicações já prontas. Por exemplo, eu tenho lá um Ubuntu, eu quero rodar um Ubuntu no meu computador local sem ter que instalar ele, né? Então eu baixo o Docker e fico usando aqui, trabalhando com o Ubuntu, né? Tenho Postgre, né? Eu trabalhei, por exemplo, num projeto, uns 2 anos atrás, em que eu tinha que trabalhar com vários bancos de dados de várias empresas diferentes. Então, para testar a aplicação, o que que eu fazia? Eu vou testar agora o SQL Server. Eu rodava o Docker do SQL Server no meu computador e eu tinha lá o servidor de banco de dados. Aí, não, agora eu tenho que testar o MySQL. Fazia a mesma coisa, desligava o Docker do SQL Server e ligava o do MySQL. E aí, com isso, eu não estourava a memória do computador, porque quando eu vou instalar um servidor de banco de dados, ele vai ocupar os recursos da minha máquina, ele vai ficar executando ali, né? E com o Docker não, eu só executo aquilo que eu quero naquele momento. Então, só para mostrar para vocês aqui, agora na minha máquina, eu tenho os containers, né, de Docker aqui rodando. Quer dizer, tá parado, né? Eu tenho o MongoDB, eu tenho um SQL Server, eu tenho o MySQL, eu tenho uma API
eu tenho aqui um Mob, que é um Docker pequenininho, mas esse aqui já tem mais tempo, né? Então, se eu quiser rodar o SQL Server, só dar executar aqui, ele vai rodar, né? Então, é muito mais simples. E quando ele está parado agora, aqui ele não está ocupando nada da minha memória, né? Então, a grande vantagem do Docker é essa, né? Só vai ocupar a memória quando eu estiver executando a aplicação. E aí, só para explicar para vocês o funcionamento do Docker, né? Ele tem um negócio chamado Dockerfile, que é um arquivo de configuração que fala qual é a imagem, por exemplo, sistema operacional que eu vou usar, qual é a configuração, dependência, espaço em disco que eu vou usar, qual é a configuração de rede, né? Por exemplo, aqui do WordPress, eu tenho a imagem oficial do WordPress, né? Em que essa imagem, o que ele faz? Ele cria um container através de uma aplicação chamada Docker Compose, que tem o WordPress, o MySQL e o Redis, que é um cache, né? Para agilizar as consultas. O Dockerfile basicamente é esse documento aqui, em que ele descreve qual que é a imagem que eu vou baixar, né? Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um Dockerfile de uma aplicação em Python. Então, ele vai baixar o Python, vai criar uma pasta, vai instalar o requirements txt do Python, né? Vai adicionar uma pasta code, vai atualizar a versão do Linux que eu estou usando aqui, o apt-get update, né? E vai configurar, vai expor as portas 8000 e 2222 para eu rodar a minha aplicação. Gente, se eu pegar esse Dockerfile, rodar na minha máquina, rodar do Rafael, do João Vitor, do Carlos, né, da Sandra, ele vai rodar igualzinho. Eu não vou precisar fazer nenhuma configuração a mais. E aí, quando eu quero fazer coisas mais complexas, por exemplo, eu tenho aqui um MySQL e o WordPress. Esse aqui é o Docker Compose, né, do MySQL e do WordPress. Então, o que que eu faço aqui? Eu tenho um serviço, DB, instala o MySQL 5.7, né, as senhas aqui do WordPress, e aí eu instalo o WordPress, ele vai baixar a imagem do WordPress, que depende do banco de dados, ou seja, tem que ter o banco de dados MySQL, que é esse DB aqui instalado antes, e vai fazer toda a configuração para mim automaticamente, né? E aí eu tenho o passo a passo, né? Quando eu faço o negócio manual mesmo, né? Eu vou mostrar o manual e depois eu vou falar como é que a gente faz da maneira bem, vamos brincar assim, né? Bem Nutella, né? Bem facinho de fazer, bem docinho, né? Então eu tenho aqui, né? Eu instalo o Docker no PC, crio o Dockerfile, faço build, eu vou compilar esse Dockerfile, ele vai gerar a imagem, né? Testo a imagem localmente, vejo se está rodando no meu PC. Crio um grupo de recursos lá no Azure, né? Que o que está em verdinho é na nuvem. Crio um registro de container, crio uma conta de serviço de aplicativo, né? Pego os dados login e senha do container, logo no o Docker nesse meu registro de container, faço o chamado push, ou seja, eu vou subir isso lá, o Docker vai inicializar e abro o website. Isso tudo aí demora uns 5 minutos para fazer, tá? Entre eu publicar e estar disponível, né? E aí eu faço isso, esse aqui é o passo a passo, mas eu posso ir lá no meu serviço de aplicativo, né, dentro do portal do Azure, clico ali em, ó, peraí, aplicativo web, ele vai perguntar, né, qual que é a sua assinatura, obviamente, Azure para estudantes, né, o grupo de recursos que é onde eu vou concentrar os gastos, né, as despesas para eu controlar, seleciono aqui o nome, né, wordpress.puc.azurewebsites.net, escolho container do Docker, aí clico em avançar, ele vai perguntar qual que é meu plano, né? Esse aqui ele vai criar automaticamente, e o plano de preço gratuito. E aqui eu vou lá no hub.docker, vou pesquisar o WordPress, ele vai vir a imagem oficial do WordPress, né? É, basicamente que eu tenho que pegar esse nome aqui, WordPress só, né? E aqui na hora de eu criar o aplicativo, eu digito lá na imagem marca WordPress latest. Ele vai pegar a última versão do WordPress, aí clico em avançar, ele vai falar assim, para implantar aqui o aplicativo, seleciono criar, aqui embaixo, tá?
e pronto. Ele vai implantar o Docker com todas aquelas configurações do WordPress. Se vocês fossem fazer na mão, iria demorar horrores, né? E aí ele vai estar pronto para rodar, né? Então, ele vai me dar um endereço aqui, ó, WordPress book.azurewebsites.net, né? E está pronto para configurar. Se vocês acessarem esse endereço agora, né, azurewebsites.net, deixa eu pegar aqui, vou entrar aqui no portal. E vocês vão poder fazer até a configuração desse WordPress, mas não se preocupem que eu apago ela depois, tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. WordPress Book, WordPress Book, Azure Websites, tá aqui, ó. Tá rodando. Isso aqui ele tá na nuvem já, toda a configuração de WordPress do blog. O legal disso aqui, português do Brasil, continuar. Antes de começar, as configurações de servidor, senha, tá? E aqui eu configuro ele e ele vai rodar, certo? Então, assim, travou a tela de novo, gente? Ele deu uma piscada aqui. Para mim não, Ilo. É. Eu parei o Demorei aqui tirar compartilhamento do e mudo. voltei. Então, aqui, basicamente, quando eu É, acesso o para endereço. mim tá, pessoal, se for o José Flávio falou que estava travado. Para mim não Uhum. estava, não. Não, legal. Mas aí tá na gravação, acho que na gravação deve estar ok, tá? Bom, então eu seleciono aqui basicamente a configuração do WordPress que eu faria se estivesse instalando na mão, né? Então aqui, nome do banco de dados WordPress, nome do usuário, user, senha secreta. Ele não vai deixar eu criar aqui, eu só fixo da tabela WordPress. Aqui é só a configuração do host, né? Banco de dados. Ah, tá. Meu banco, user, secreta, localhost, deixa eu ver se ele vai. Só tem que ver aqui a questão da configuração do banco, tá? Mas basicamente essa. Ah, tá. É o localhost. Aqui eu tenho que pegar e criar um Docker do MySQL e rodar ele. Aí ele deve rodar aqui certinho, apontando para onde está o meu servidor de banco de dados. E aí ele vai criar também, tá? Mas basicamente é isso. E ele está rodando em container, né? Isso que é legal. Ele vai rodar em qualquer arquitetura que vocês fizerem. Tá joia, gente? Al- Ótimo. Alguma dúvida aí? Ou algo que vocês gostariam que eu mostrasse a respeito de implantação? Ô, Ilo, eu tô aqui, né, pensando, né, quando você tá assim, ai, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Mas, assim, quem sabe faz ao vivo, né? E aí, é claro, acontecem, né, algumas coisas que a gente tem que olhar, que a gente, né, que eu acho que acaba sendo bacana para falar que é isso mesmo. O Carlos Roberto colocou aqui, é, ele está pedindo para você falar sobre implantação aí local. Tá vendo a questão que ele colocou aí? Sim. Não sei Deixa eu ver se, se eu se consigo mostrar você aqui. Peraí. inclusive, né, o Carlos aí passou, né, Carlos, tentando fazer essa configuração, tiveram algumas dificuldades, mas eu já tive Bom, notícia que foi um sucesso aí, né, Carlos? Mas vamos lá ver as dificuldades aí. o negócio que o IIS, né, geralmente eu vou rodar ele dentro de uma máquina Windows, né? Uhum. Mas que tem para Linux também. Faz um tempinho que eu não mexo com o Mas a IIS, tá? máquina que eles estão usando é o Windows, tá, O Windows, Will? né? Pode, Tá, pode considerar assim, tá. o Então eu ambiente que vou. eles estão querendo implantar lá. Uhum. Tem um bom tempo que eu não mexo, né? Eu vou entrar aqui no Visual Studio. Eles usaram o quê? .NET Core?
sabe? Não, eu não sei. O que que vocês estão usando? Carlos, José Flávio. .NET Core, né? É, então, eu vou selecionar aqui um projeto ASP.NET Core. Aqui ele tem um negócio que é interessante. Tá aqui onde vai estar. Colocar solução em projeto. Tá. Vou dar o nome do projeto aqui, né? Meu .NET Core. Oi, tô com a chefe aqui. Sim, sim. Obrigado, professor. Até mais. Tá, obrigado. Então, eu crio aqui no próximo, ASP.NET 6. Eu posso até habilitar o Docker aqui, ele já vai criar um container direto, né? Eu vou deixar sem o Docker por enquanto. Aí eu vou criar o projeto. Ups. Acho que agora a máquina ficou lenta aqui, com esse monte de coisa rodando. Espera aí. Aqui. Legal. Tá aqui o website. Deixa eu rodar ele. Ó, a janela de compilação veio para outra tela, gente. Espera aí. Ah, tá. Legal, né? Aqui rodou localmente, tá? Beleza. Tá rodando aqui na minha máquina. Aí aqui em serviços conectados, é, aqui eu só não lembro, acho que no publicar aqui eu conecto com Azure, aqui no publicar eu conecto com Azure, ou posso publicar direto no IIS em algum servidor. Eu vou conectar no Azure. Serviço de aplicativo Windows. Ele já conectou na minha conta, né? É uma nova instância, Azure para estudantes, tal, plano de hospedagem. Ah, tá. Aqui ele só vai dar um pepininho aqui, porque ele vai querer, deixa eu tentar botar no gratuito, ele tem que criar um outro plano para não ficar misturado os dois. Se dois, gratuito, ok, deixa eu ver se ele vai deixar aqui. É porque eu queria vários planos lá e na minha conta de estudante aqui ele acho que ele não quer deixar muito, viu? Acho que eu estou abusando deles lá um pouquinho também. Deixa eu ver se compartilhado vai. Ah, tá. Aqui é Linux. Grupo de recursos Linux. Novo. Se tivesse dois, compartilhado, gratuito, ok. Criar. Assim, eu acho que tem uns 5, 6 anos que eu não mexo com isso aqui. Fazia tempo que eu não mexia com isso. Ele está criando lá no Azure e vai fazer o deploy para lá também, da mesma forma. Era esse mais ou menos o problema que vocês tinham? Carlos, parece que sim, que ele falou que deu um ok aí. Na Uhum. verdade, a gente está trabalhando só local, né? Não está usando o Azure, não. Pois, tá. Carlos, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Olha se você consegue aumentar. Ah, mas o Colocar no José chat Flávio também aqui. está. Pode falar, Carlos.
Mas o José Flávio, que é colega do Carlos, falou que era isso mesmo. Uhum. Pode falar, Ah, José Flávio. tá. Vocês não estão usando o Azure, né? Então, professor ou melhor, professores, né? A nossa questão é a seguinte: Hum, a gente passou a usar o IES, que foi a única alternativa que a gente teve, que inclusive nós queríamos fazer e usar a nuvem, né? Que era o Azure aí, usando a nossa conta, para a gente simular o funcionamento usando a nuvem. Só que a gente tá. não teve essa condição de acesso. Inclusive, eu vi aqui agora na sua exposição que seria muito útil, inclusive, para a gente gravar o nosso pitch, para a gente gravar a nossa conclusão, demonstrando que funciona online. Né? E aí, Uhum. se a empresa lá, no caso real, ela optar por comprar um espaço, uma licença, igual, por exemplo, lá, vai ser um usuário básico, é um usuário somente de acesso, a gente viu até que esse espaço free aí, ele atende a demanda pelo nosso projeto, então seria extremamente interessante se tudo isso funcionar. Só que então nós tivemos que fazer funcionar, usar local, né? Usar o IES lá na própria Windows, né? Foi exatamente isso. Então, isso que você demonstrou aí, se a gente conseguir usar uma conta, por exemplo, a nossa conta de aluno, seria interessante, porque a gente, de fato, vai fazer acontecer conforme foi pensado toda a estrutura, né? Olha, eu estou usando a conta de aluno. Mas É, o José Flávio, na verdade, é porque ele está no segundo curso, não é assim, José Flávio? exatamente, Então, professor. assim, na verdade, o José Flávio está com uma dificuldade aí de uso. Eu já até eu acho que a gente poderia conversar depois que Sim, encerrasse o claro, Say claro. Talks, tá, José Flávio? É porque é uma questão específica do usuário José Flávio, tá, Ilo? Exatamente. Certo. Bom, Bom, Mas está claro aqui, foi muito bom, é isso mesmo que a gente pretende. é, Obrigado. pessoal, a gente pode continuar aqui, se caso o Ilo puder, né? Mas eu acho que para fins aqui, né, do ICEI Talks, eu acho que nós chegamos, né, aí na conclusão e atingimos o objetivo, né? Foi bem prático, né, Ilo, do jeito que você tinha colocado mesmo. Eu acho que o objetivo era esse, né? Assim, a expectativa também dos alunos é que fosse aí né? Algo bem prático, bem bom na massa, e você mostrou opções deles realizarem essas implantações. Pessoal, de forma geral, alguém mais, né? Assim, de forma geral, que os meninos têm questões específicas, né? Que a gente pode tratar a seguir aqui, mas de forma geral, mais alguém quer fazer alguma pergunta? é, Sandra, só para falar aqui, ó, tá rodando, tá? Aquele website que eu fiz aqui em .NET no meu PC local em Ah, então nós vamos ASP.NET ter que Core, passar, vamos ter que bater palma para você. tá rodando aqui na web, tá? Porque fazer ao vivo é isso aí, né, gente? Fazer ao vivo é isso aí mesmo, né? Ah, é muito bom. Bom, Não, legal. pessoal, então agradecer muito ao Ilo, né? Obrigada, Ilo, por ter aceito, né? Era isso a nossa expectativa, né? Que você colocasse esse mão na massa aí, mas eu ainda quero aproveitar a oportunidade aí de talvez, né, esse Say Talk chegar em outras pessoas também, reforçar coisas muito importantes que você disse, né? No começo desse talk, relacionado a certificações. Eu também tenho, né, as minhas certificações e dizer para os alunos que esse investimento que a gente faz em certificações, ele é muito interessante, né, aí para os currículos. É claro, né, que a gente aprende também muito, né, Ilo, com as certificações, mas as certificações, elas literalmente certificam, né? Então, quando você tem essa certificação para apresentar no seu currículo, para demonstrá-la, ela já diz por ela mesma, né? Então, quando a gente chega, eu já fiz até, né, algum tempo atrás, a gente fez um evento específico sobre certificações, no impacto das certificações na carreira mesmo. Então, certificações, elas você não precisa, né? Você não precisa aí fazer uma prova testando aí, né, os seus conhecimentos, elas já dizem isso por você, porque normalmente são certificações reconhecidas no mercado,
né, para cada Uhum. área. Então, na área de desenvolvimento aí, milhões, né? Na época, eu tinha um aluno que tinha 37 certificações da Microsoft, né? Que eu falava com ele que ele era um colecionador, né, de certificações. E dizer também, né, que além das certificações trazerem, né, esse conhecimento, né, essa validação realmente profissional e reconhecida no mercado, uma pessoa que faz uma certificação, né, ela traz, ela traz características muito importantes, né, de disciplina, né, que é esse estudo aí, né, autodidata, de disciplina. Tudo bem que a pessoa pode fazer algum curso, mas, né, demonstra que é uma pessoa que acredita na carreira, né, que quer crescer, que quer ir além, né, do básico. Então, eu sou uma incentivadora das certificações, independente de qual área ela seja, né? Então, como gestora, né, e recrutadora também, eu sempre valorizei muito isso, até por esse background, né? Essas habilidades que as certificações demonstram. São pessoas que têm interesse na carreira, são pessoas que têm disciplina para estudar, né? São pessoas que têm aí interesse no seu autodesenvolvimento. Então, eu queria só resgatar isso no começo, né, e que você colocou, e dizer, né, que as certificações elas trazem, né, vamos dizer, esses dois olhares, tanto, né, na especialização técnica que ela realmente aí carimba, né, o currículo da gente, mas também diz aí de algumas habilidades, né, muito importantes que muitas vezes aí, né, um recrutador não consegue identificar, mas quando ele vê aí esse resumo de certificações, ele vê que essa pessoa é um cara que, né, que é estudioso, disciplinado, que aposta na carreira, né? Então, só resgatar aí esse final, tá, ele? Deixa eu contar um segredo. Uhum, Tem algumas certificações que eu não paguei, uhum. porque geralmente a prova de certificação é entre 100 e US$ 150, né? Mas todo ano, por exemplo, a Microsoft, ela tem um evento chamado Microsoft Build, que foi agora em maio, né? E durante a Build, eu não sei se ainda está ativo, eu acho que não está. Mas quem se inscreveu pode participar do negócio chamado Cloud Skill Challenge, que quem terminar o challenge, ele ganha um voucher de certificação. Então, o meu eu já ganhei, eu vou fazer a prova agora em julho. Isso, e temos outras certificações também, né, na PUC, que tem voucher, né? Então, nós Uhum. temos, por exemplo, as certificações da Abram TI, que é a certificação de teste e a certificação de requisitos, né? Que nós temos vouchers também para, né, disponibilizar para os alunos com maiores interesses, né? Nós temos as certificações da Cisco também, que são certificações aí da parceria com a Cisco, né? Então, só falando de algumas aqui que nós temos, né, em parceria e que são certificações, né, que os alunos conseguem realizar sem custo também, né? Tem da AWS também, tá? Da AWS Tem também. da AWS. Então, assim, no PDF tem mais um material sobre, só para não falar que só falei do Azure, né? Sobre o Google Cloud, né? Mas é bem simplesinho, é só para você hospedar. Mas lá no final tem uns links que tem todo o material e tem o link para o site do ICEI, de parcerias do ICEI, onde tem lá o WebDocs, que é uma outra parceria nova aí que o Romeu trouxe aqui para gente, né? Que é para você poder pegar e hospedar sites também, né? Eu estava passando agora para meus alunos aqui da engenharia de software também sobre isso, tá? A A professora Simone postou Simone, aí. né, ela está colocando aqui, né, o Uhum. site aí das parcerias. Professora Simone, quer comentar alguma coisa? Não, Sandra, só reforçando mesmo, né, que o Ilo falou lá, Ilo, lá, Sandra. Oi, oi. Ei, ei, Ilo, nosso parceirão aí, gente, como sempre.
Não, só reforçando mesmo, né, as oportunidades que a universidade oferece, essa página que eu compartilhei com as parcerias, são exatamente as parcerias que vocês acabaram de comentar, né, a Cisco, a AWS, a Azure, né, todas elas, a Azure, todas elas aí presentes, né, é, e aí fica disponível aí para vocês, tá? Só isso mesmo. Legal. Parabéns aí, viu, Will? Adorei o talk todo. Obrigado. Obrigada, Simone, pela participação. Então, Ilo, mais uma vez obrigada. Eu vou encerrar a gravação, até porque tem alguns alunos que querem te fazer perguntas particulares, tá? Não, Gente, tranquilo. obrigada a todos que estiveram aqui, né? Espero, né, que tenha aberto aí muitas possibilidades. É claro que a gente não consegue aqui, né, em uma hora de conversa, né, acabar com todas as dúvidas de vocês, mas espero que tenha, né, aí aberto possibilidades para vocês. Muito obrigada a todos os alunos que participaram, aos convidados, aos professores presentes, né, em especial ao Will. Deixa eu só falar aqui, o PDF já tá aqui em cima. Você consegue compartilhar, professora? Eu vou pegar. Então, eu encerro aqui a gravação. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente.